né, por inspirar ali a comunicação à distância, foi fundamental ali para um certo imaginário espiritualista, né, um desvelamento dos espectros, né? Então a gente poderia são clássicos esses estudos, né, que vão colocar o século XIX como a época dos espectros, né? A imagem da fotografia, o som, eles são eternamente reproduzíveis, né? E isso estimula aí todo um imaginário espiritualista e até, né, existem trabalhos nessa direção que vão colocar, né, que essas técnicas elas foram fundamentais para a emergência de novas religiões, como o espiritismo. Ectoplasmas. Exatamente. Essas né? coisas. São todas essas questões. Né? Que mede, né, os níveis. Exatamente. Né? No kardecismo, por exemplo, o paralelo do médium, né, do humano ali, né, que faz esse processo comunicativo com o mundo do além. E o telégrafo é literal, né? Existem livros do Kardec que vão comparar o telégrafo ao médium, né? Então vejam como a técnica ela tem um papel fundamental ali, um elemento central, né, que engendra uma série de fantasias que, de uma certa forma, no momento atual, é atualizado, né? Transmutação, as trocas eletrônicas, o contato com outra esfera, né? Tudo isso foi atualizado ali no começo do fenômeno da internet, ali, do cyberespaço, foi abordado aí pelo professor Wilson de maneira bastante interessante, né? E, inclusive, esse imaginário místico da cybercultura, ele não é verificado apenas entre esses desenvolvedores ou em novos movimentos religiosos, inclusive no campo acadêmico-teórico, né? Então, a gente pode captar aí alguns importantes textos, né, como Pierre Levy, por exemplo, e a gente vai perceber esse mesmo misticismo presente nos seus trabalhos, nas suas contribuições, né? Quando ele fala de uma inteligência coletiva, né? Ele está diretamente levando em consideração aí certo misticismo gnóstico, né? Isso já existem trabalhos também nessa direção mostrando essa característica, né? Mas o ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né, que todo esse imaginário que foi muito forte no final dos anos 90, e que de uma certa forma ainda está presente, né, no momento contemporâneo, foi tributário de uma materialidade específica, né, da Web 1.0, da era do PC, né, de todas essas questões, né, de toda essa materialidade que foi, de fato, responsável, né, uma corresponsável por essa distinção, né, entre dois mundos, né? Parecia que existia o mundo offline, o mundo real, né, cheio de limitações por conta do orgânico, né, do corporal, e um mundo virtual, né, que poderia significar ali, né, um espaço horizontal de paz e harmonia, né, onde todas as culturas viveriam de maneira harmônica, e um lugar que se poderia realizar o sonho da comunicação sem matéria, né? Assim, não haveria mais medialidade entre as almas, né, do cyberespaço e haveria uma realização desse sonho da comunicação que, como já foi discutido, né, evidentemente que a consequência foi a oposta, a incomunicabilidade, né? Podemos discutir essa parte aí, né? É só para finalizar essa primeira rodada, né? Toda essa materialidade ela faz parte hoje da arqueologia do digital, né? Vivemos um cenário tecnológico muito mais imbricado, né? Não há mais essa separação entre online e offline, e essa imagem, essa ideia mística, né? Essa cyber-religião, ela começa a perder espaço, mas o misticismo não, né? Ele só vai ganhar novas nuances, né? Em consonância até com certo imaginário da New Age, né? Uma religiosidade aí própria aí da New Age, né? Porque com essa conexão generalizada entre os seres, né? Há quase que uma crença de que a digitalização do mundo, né, conectando todos os modos de ser e habitar o mundo, humanos e não humanos, pode criar uma espécie de animismo digital, né, e uma nova resposta, aí, inclusive, a problemas ambientais, ecológicos. Né? Então, o imaginário contemporâneo ele tem duas grandes expressões, né? Essa característica tecnológica, né, dessa imbricação da tecnologia no cotidiano e o próprio crise ecológica, né, que faz com que novos imaginários místicos surjam, né, dessa conexão generalizada. Né? Então, vejam que, né, pelo menos a minha hipótese de trabalho, né, que essa redução da materialidade faz com que um certo imaginário transcendente perca força, mas, ao contrário, né, há uma imagem, uma mística imanente, né, onde toda a natureza, né, todos os modos de existência no mundo seriam convertidos em algoritmos e poderiam ser manipulados, né, resolvendo aí vários problemas, né, que fazem parte
da contemporaneidade, né? Então, só para finalizar, né, para mim, o que está em jogo aí, né, antes de decretar o obscurantismo ou não, né, é essa mística da conexão, né, que remonta diretamente ao religar, né, uma conexão não só entre humanos, mas com o outro, com a Terra, com o mundo espiritual, né, e é um imaginário que pode ser capturado aí não só na produção cultural, mas também em novos movimentos religiosos, né, que começam a ganhar força nessa década, né, como o tecnopaganismo, o tecnoxamanismo, ou facetas da New Age, né, que vão colocar a técnica como esse vetor de conexão generalizada, né. Bom, essa é a minha colaboração inicial, né. Muito obrigado, Carlos Eduardo. É interessante que você retoma uns temas que foram também do Kittler, né, do Friedrich Kittler, que é um heideggeriano, né, que opera com todos esses seus exemplos de aparelhos de registro e de gravação, que na verdade expulsaram o homem, vamos chamar assim, né? Jogaram o homem para a periferia, né? E assumindo então a posição dessa sacralização, se tornam o novo sagrado, de certa forma. E é interessante também, acho que essa questão da conexão, né? De repente a conexão ocupa o lugar da comunicação, né? Então as pessoas acham que estão se comunicando, na verdade estão se conectando, né? Já é uma coisa um pouco diferente, né? E que sai um pouco do que você estava falando sobre comunicação, né? Comunicação talvez até desapareça desse cenário, né? E só se estabeleça a mesma questão da conexão, né? O que é uma outra possibilidade, uma outra questão a ser levantada. Queria chamar agora o Jorge Miklos para suas ponderações a respeito do assunto, né? Para nós juntarmos mais material aqui, tá bom, para a nossa conversa. Então tá, obrigado, boa tarde, é um prazer participar desse encontro. O interessante é que a gente vem com uma fala pronta e aí a fala dos colegas. Mas isso é bom, hein? Derruba tudo, né? Você derruba tudo, desmonta a estante, né? Aí você fica aqui, né, imaginando. Eu vou tomar o mesmo caminho que você, eu também vou citar alguns exemplos iniciais que marcaram muito o momento que eu estava terminando o doutorado. Meu doutorado foi sobre o fenômeno da ciberreligião e, na verdade, o meu doutorado estava tentando investigar ainda, isso lá em 2010, 2009, 2010, como é que as práticas religiosas tradicionais estavam migrando para esse ambiente chamado ciberespaço, né? O que era isso e quais eram as implicações que essa migração estava provocando, né? E eu estava, enfim, no término da redação, quando de repente eu entro numa cafeteria para tomar um café e vejo uma capa da revista The Economist e está lá o Steve Jobs, quer dizer, uma imagem, né? Um desenho do Steve Jobs em que ele está vestido de Moisés, né? Segurando o tablet, né? e assim, a capa da Economist dizia assim, the Book of the Jobs, né? Então assim, e aí eu falei, puxa, aí tem alguma coisa, né? Aqui tem uma mensagem de que como que está essa imbricação, né, entre essa figura, né, do Steve Jobs, né, já sacralizada, porque logo depois ele vai falecer e há um culto à personalidade dele, né? É impressionante o quanto ele é referenciado como um sujeito de vanguarda, um sujeito de empreendedor, mas que parece que há uma aura mística, né, que ronda não só a ele, mas como a própria empresa que ele criou e os equipamentos e os softwares que ele fez, né? Então ali já tinha identificado que havia um fenômeno muito interessante, muito instigante para ser visto. E a Economist não é exatamente uma revista né, libertária, uma revista, né, muito, se a gente pode usar uma expressão aqui, uma revista coxinha, né, uma revista, né, muito enquadrada, e estava lá, né, quer dizer, o sagrado presente não só na Apple, né, e nos produtos, mas nele, quer dizer, a figura dele, né, há um culto à personalidade dele, né? E o que me parecia bem curioso, né? E aí isso me fez achar, né, lá no Poder do Mito, do Joseph Campbell, né, uma passagem que ele conta que o Eisenhower teria entrado numa sala
e visto os primeiros computadores funcionando, e o Eisenhower teria perguntado para um computador, Deus existe? E aí diz que as máquinas começaram a pensar, e aí a resposta foi, agora existe. Então isso está no Poder do Mito do Joseph Campbell, né? Ele conta isso mostrando já o quanto de essa aura, né, a respeito dessa religião das máquinas, a qual você citou, já estava presente ali, né? E, enfim, e além do próprio conhecida passagem, né, em que quando a primeira explosão, né, atômica, né, no deserto, o Oppenheimer teria dito, né, agora eu me tornei a morte, o senhor da destruição, citando, portanto, uma passagem das escrituras sagradas dos Upanishads. Então, isso já mostra o quanto, já no século XX, existia, né, um processo muito intenso em que essa relação entre as tecnologias, não só de comunicação, mas tecnologias em geral, elas estavam já sendo circundadas pelo aspecto mágico, místico, pelo menos na percepção das pessoas que estavam começando a lidar com isso de uma forma mais presente. E agora, por último, né, eu terminei de ler recentemente um livro do Yuval Harari, chamado Homo Deus, no qual ele coloca que os 3 grandes desafios da humanidade até o século XX, que eram a fome, a guerra e a peste, estariam, do ponto de vista tecnológico, superados, né? Hoje só se morre de fome porque alguns políticos querem, só se faz guerra porque alguns políticos querem, né? E a guerra também porque isso dá muito dinheiro. Então isso não pode parar. Entretanto, os 3 grandes desafios da humanidade para o século XXI, segundo Yuval Harari, seria justamente a felicidade, a imortalidade e a divindade. Ou seja, e a partir dali ele constrói que esse Homo Deus é isso. Quer dizer, esse Homo Deus, esse novo homem que aparece aí no século XX, ele tem como uma necessidade premente de ser feliz. A felicidade se transformou num grande imperativo, né? E eu acho que isso está um pouco muito ligado parece que esse humano, com as suas limitações, com a sua finitude, né? Parece que isso se tornou insuportável para todo mundo, né? Parece que ninguém suporta mais o ser humano, né? Quer dizer, você não aguenta mais ser um ser humano, você não aguenta mais o fato de que você vai morrer, de que você vai ficar velho, de que você vai ficar doente, de que você tem realmente uma limitação humana, então é melhor ir para o pós-humano, né? que identifica justamente uma não aceitação do orgânico, né, e tudo mais, então se projeta como uma tecno-utopia, né, para justamente tentar resolver essas questões, né? E o quanto a felicidade ela é um imperativo econômico, né? O quanto a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com isso, a indústria de entretenimento, né, também ronda muito isso. E o quanto essa relação entre a tecnologia e o sagrado, eu pergunto, também não está nesse caminho, né, de dizer assim, da promessa, você vai ser feliz, né? As pesquisas em torno da imortalidade, né, gasta-se fortunas, parece que o próprio Steve Jobs, quando ele percebeu que ele estava já na sua finitude, ele não parava de gastar a sua fortuna incalculável para ver se ele conseguia, enfim, deter o avanço da doença, mas não foi possível, ele teve que se conformar com isso, e ele até faz um discurso que virou um viral na internet, em que ele fala assim, que a melhor invenção da vida foi a morte. Ele se conformou com essa questão. E o ponto que o Yuval chama a atenção, quer dizer, dessa divindade, né? Quer dizer, essa relação entre o sagrado, me parece, e a tecnologia, está muito relacionada a essa divindade, no sentido de que divindade ele está falando, né? Ele, obviamente, não está falando das divindades abraâmicas, essa divindade das religiões abraâmicas, das religiões do deserto. Ele se refere às divindades helenísticas. São aquelas divindades em que há uma relação entre o humano, né, e os deuses, né, os deuses pagãos, no sentido de controle e também no sentido de conflito, né? E que, portanto,
a grande utopia, né, a partir do século XXI, do Sapiens, é tornar-se divino no sentido de controle da sua imanência, né, do controle da sua realidade, né, e esse controle traria, né, como resultado a possibilidade da sua transcendência, né, e essa relação muito posta. Eu ouvindo, né, vocês falarem, o professor Wilson, o professor Carlos falarem, me lembrou muito, né, quer dizer, quando Weber falou em desencantamento do mundo, isso ganhou uma força muito grande no pensamento das ciências sociais e principalmente nos sociólogos da religião. Mas por volta dos anos 70, dos anos 80, os sociólogos da religião começaram a ficar um pouco incomodados com esse fenômeno da desmagicização, com esse fenômeno da secularização. E eles começaram a falar de um reencantamento, né, do mundo, né? E esse reencantamento ele viria, né, por um lado, pela religião, e alguns atestam que esses movimentos religiosos, sejam novos movimentos religiosos ou novos movimentos religiosos que nascem em estruturas religiosas tradicionais, né? Então tem várias religiões que são tradicionais, mas que criam novos ramos religiosos a partir desse fenômeno, e muitos sociólogos religiosos da religião gostam de chamar isso de um, né, reencantamento do mundo, né? E o outro encantamento para muitos viria com a própria ciência, né? A própria ciência teria esse potencial de reencantar o mundo, trazendo por meio das tecnologias digitais, isso tudo que vocês já colocaram, né? Um novo tribalismo, um neopaganismo, né? Uma nova egrégora, né? Esse Vale do Silício, quando você estava falando, me lembra muito a ideia de uma nova egrégora. Né? Uma egrégora, uma ágora que construiria, do ponto de vista tecnológico, uma ágora virtual capaz de congregar a humanidade e de garantir, enfim, a sua imortalidade, a sua felicidade e a sua divindade, né? E a questão que me chama a atenção nesse aspecto é justamente me perguntando, né, que, bom, essa relação entre o sagrado, né, isso é uma pergunta, né, na verdade o chamamento para este encontro veio no formato de uma pergunta, e eu fiquei perguntando, bom, tecnologia e sagrado, um novo obscurantismo, né, nós poderíamos falar, de fato, nesse novo obscurantismo, tanto de um lado quanto do outro. Então, me parece que, como o próprio professor Carlos falou, né, quando esse encapsulamento do sagrado por parte, não só da tecnologia, mas por todo o sistema, enfim, todo o sistema econômico, político e cultural, me parece que faz aquilo que eu estava refletindo com um interlocutor recentemente, que nós chegamos a pensar que nós tínhamos um sagrado que era sólido, um sagrado denso, um sagrado, né, que vem lá que é aquele sagrado que estudou Rudolf Otto, que estudou o Mircea Eliade, que é aquele sagrado sólido, né, aquele sagrado que organizava o mundo a partir dessa relação do sagrado e do profano. E a partir dali, com o surgimento das tecnologias, não só digitais, mas já com a televisão e o rádio, esse sagrado começa a se tornar mais líquido, no sentido de que ele começa a perder a sua densidade, né? É a minha tia colocando o copo d'água em cima do rádio para receber as bênçãos, né, do padre por meio das ondas sonoras, né? Então ali você tem um sagrado que já começa a não estar mais na sua densidade. E agora estamos pensando num sagrado que já é gasoso, né? Uma sublimação do sagrado, né? Um fenômeno de um sagrado já completamente sublimado, né? No sentido da sua percepção. Então não que ele desapareça, né? Não que a sua... eu pelo menos concordo com alguns autores que vão de Jung a Rudolf Otto, Mircea Eliade, Joseph Campbell, que o ser humano tem sede do sagrado, né? Diante da sua precariedade, da sua finitude, diante das suas... diante da morte, enfim, né? O homem ele tem sede do sagrado. E ele cria e busca o sagrado que está ao seu alcance,
né? Um sagrado que está ali na sua mão, ele vai atrás, né? Até os ateus constroem verdadeiros edifícios, né, de sagrados, né? Seus templos. Então, o ser humano, para a gente não confundir também sagrado com religião, né? Nem toda religião é um habitáculo do sagrado, né? Há muitas religiões que abandonaram o sagrado há muito tempo. Mas o sagrado, como uma experiência antropológica humana, ele é imperativo, né? Então, e é o que está ao alcance. E as pessoas estão percebendo ele nessas relações, né? Então, só para fechar com um exemplo, né, que eu acho que vocês já citaram, mas um rapaz, um brasileiro, Epifânio. Aliás, ele tem um nome interessante. Epifânio. Ele viaja, ele atravessa, né, o planeta, ele vai até a Austrália e fica numa fila uma semana para adquirir um iPhone. Acho que era o iPhone 6, uma coisa assim, porque ele queria ser o primeiro ser humano do planeta Terra. Nossa. Então, por isso que ele foi para a Austrália, porque o fuso horário, para ele adquirir e ficou uma semana ali. Então, é uma peregrinação, né? E ele fica uma semana na fila, ele adquire o primeiro iPhone, a loja da Apple abre, ele é o primeiro a entrar e o primeiro fazem uma festa, é um ritual, né? E ele sai da loja com um aparelho na mão e dizendo: eu zerei a minha vida. Fetichismo da tecnologia. Total, né? Quer dizer, essa é são experiências que nós estamos observando e das quais nós tentamos entender e tentamos lidar. Mas me parece que seja ele fagocitado, encapsulado, o sagrado está aí, ele quer viver. Muito obrigado, Jorge. E, por fim, Marcela, estamos aguardando a sua fala. Olha, que difícil, né? Eu tenho vontade de ficar só ouvindo, porque realmente a gente vem com uma proposta, uma ideia, né? E, de repente, a gente começa a escutar os colegas a falarem e muda um pouco o discurso, né? Eu achei muito interessante quando o professor agora falou, Jorge falou sobre essa perda um pouco da densidade do sagrado, né? Eu gosto muito também da abordagem que o professor... É difícil falar Carlos. Pode falar Cadu? Professor Cadu, que é meu colega de longa data, né? Fala dessa análise da materialidade da técnica, né? E o tipo de imaginário que ela acaba criando. É interessante. Eu vou dar aqui algumas, né, contribuições partindo do meu campo de estudo, que é mais a sociabilidade, não é tanto o campo da religiosidade, da religião, do sagrado, né? Mas me parece interessante, eu parto também, me parece que faz sentido, que o sagrado é algo que faz parte do que é ser humano também, né? Esse se deparar com a finitude acaba, de fato, nos conectando com uma outra esfera, com uma outra explicação. E que, de certa forma, né, as instituições religiosas ou a instituição científica ou a instituição econômica, né, que estavam ali também associadas à tecnologia, tentaram enquadrar, né, administrar das suas diferentes formas, né? E quando a gente fala, né, acho que tecnologia e sagrado, um novo obscurantismo, né, parece que a gente talvez tenha que lembrar dessa materialidade, de que tipo de tecnologias nós estamos falando, que ela dá uma... Eu acho que no dia a dia as pessoas usam de uma forma tão diversificada, usam não, não quero, né? Eu quero ultrapassar o ponto instrumental da tecnologia, mas as pessoas se conectam a essa tecnologia, mas também não na perspectiva de que ela vai me trazer algo além, né? Elas simplesmente se conectam, parece que é um movimento de realmente do estar junto, essa tecnologia, né? Então, talvez a gente acabou pensando né, humanidade, ciência, religião, como essas intermediadoras, né, que significavam muito as nossas práticas cotidianas, que era um campo que não era muito bem considerado cientificamente, né? Mas eu lembro bastante de algumas obras do professor Michel Afezoli, né, que fala bastante dessa efervescência,
desse microsocial, dessa movimentação, dessa organicidade da vida, né? E me parece que talvez a tecnologia pode até ser um pouco contraditório, né? Mas ela acaba talvez levando a uma reconexão, que você conecta as pessoas entre as pessoas, mas com elas mesmas, independente da qualidade que seja essa conexão. Porque a gente pode dizer, não, então as pessoas se conectam porque só querem sucesso, porque querem aparecer, porque querem ter um capital social. Mas será que tudo isso é legítimo também? De fato, as pessoas querem capital social, as pessoas querem aparecer, ou as pessoas têm aquela perspectiva do consumo, mas a gente não pode negar que existe uma esfera, né, do repensar, de novas possibilidades, de novos agenciamentos de coletivos, né, não dando vida e poder só para essas características da tecnologia que, né, como bem o professor falou, a Web 1.0 era uma biblioteca, era um repositório e tudo mais. A Web 2.0 ela foi tentando realmente, de fato, se parecer um pouco com aquilo que as pessoas, né, também queriam fazer, né, com os meios de comunicação. Então, eu penso que a tecnologia ela perpassa todos esses espaços, né? O espaço da ciência, o espaço da religião, o espaço da comunicação. Então, eu acho difícil a gente pôr ela numa perspectiva externa, uma perspectiva contrária ao humano, ao sagrado, né? Eu acho que ela vai nos levando, não só ela, mas a conexão vai nos levando a muitas possibilidades, todas essas que foram ditas aqui, né? De fato, eu não sei, eu não tenho obviamente, uma resposta, né, se há um novo obscurantismo ou não, mas também eu acho que o obscurantismo é um termo que remete a um tipo de julgamento, né, o que foi o obscurantismo, o que nós pensamos, né, de fato, que era esse problema de que o homem não conseguiria quebrar as tradições ou explicar dar conta de tudo, como ele falou, de controlar os seus problemas, né? Então, a ciência associada à tecnologia teve essa mística de que ela ia tornar o homem um super-homem, né? E, de fato, eu acho que os desenvolvedores, esse é um discurso que existe, e talvez seja uma crença dos desenvolvedores, mas eu não acho que seja uma crença total, né? Imagino que, no geral, né, todo mundo que está aqui envolvido nesse ambiente, né, isso que é interessante, né? A tecnologia trouxe pelo menos ela trouxe a discussão desse campo imaterial, das trocas, né, bastante à tona, que não foi só através da religião, nem só através da ciência, mas através da comunicação, através do entretenimento, né, através de várias outras vertentes. Então, eu penso que a tecnologia, né, não sei se ela pode ser comparada ao sagrado ou sagrado à tecnologia, né? Eu tenho tentado exercitar, né, as observações que eu faço. Às vezes eu estou em contato com alunos que são completamente imersos nesse ambiente, né? E tem alunos que são vários tipos de imersão, de conexão que as pessoas têm nesse ambiente tecnológico. Então, é difícil a gente dizer se a gente está, por exemplo, essa ideia dos desenvolvedores, né, essa promessa de que realmente nós vamos se reconectar, se religar, ou vamos permanecer, vamos vencer a finitude, né? Acho que não faz. Ela é muito mais diluída. Acho que a coisa fica muito sutil nas interações, porque a gente, né, do ponto de vista científico acadêmico, a gente acaba tendendo sempre ter essas observações mais do ângulo macro, né, das instituições, dos campos de atuação. E quando, na verdade, a gente não consegue abordar totalmente, não dá conta de todas as possibilidades desse fenômeno. Então, eu acho interessante a gente levar em consideração essa técnica, né, como um ambiente que dá características para um novo ambiente comunicacional, que eu também não sei se é comunicacional, mas conectivo com certeza, né? E talvez aí sim, acho que a junção da palavra tecnologia e sagrado, né, elas façam parte desse questionamento. Eu achei muito interessante que o professor Cadu colocou. O que está em xeque, então, é essa conexão. Que conexão é essa, né?
do que a gente está falando, para onde a gente vai caminhar, né? De fato, por exemplo, se a gente for pensar na perspectiva dos ativismos, né, a gente tem muitas formas de coletivos, de ações que se modificam na sua essência, né, na sua origem. Então, e isso não quer dizer que está se afastando, está se deixando levar pelo obscurantismo, né, de você aceitar algo que você não consegue questionar ou não. Mas ela está muito mais voltada para uma prática cotidiana, né? Enfim, não sei. Estou aqui. Enquanto vocês falavam, eu já mudei muitas as percepções aqui, né? Isso é muito bom. Né? Isso é muito bom, mas eu penso isso, que a gente tem que dar conta também de que existe esse aspecto econômico dentro do âmbito do trabalho, mas da técnica, né? Mas tem muitas outras vertentes, né, que estão agindo em conjunto com essa técnica, né, que talvez não produzam um obscurantismo, mas novos caminhos, né? Sem talvez uma densidade da qual a gente está acostumado, da qual a gente sente falta, me parece. Não sei, eu acho que eu queria falar isso por enquanto. Marcela, muito obrigado. Bom, muitas questões foram despertadas aqui, eu acho que a gente tocou em questões assim cruciais da contemporaneidade, pelo menos nesses últimos 100 anos, né, que nós estamos vivendo essa inundação tecnológica, né, essa questão que nos ocupa a todos, né? Agora a questão do obscurantismo, né? Por que obscurantismo? O que é obscurantismo? Na verdade, a questão do obscurantismo ela vem ou seja, o confronto vem com o próprio iluminismo, né? Que era o quê? O iluminismo foi digamos assim, uma fantasia civilizatória quase, né? Em que se apostava no homem, na razão, na evolução, na história, na racionalidade, né? Ou seja, tudo dentro de um projeto técnico ou tecnológico que demonstrou seu fracasso, né? De certa maneira, todos esses mitos do iluminismo de algum momento caíram por terra, né? Agora, o obscurantismo de que se fala, né? Claro que não seria aquele obscurantismo antigo, né? O obscurantismo do domínio das monarquias, da religião na forma como ela foi monopolista num certo momento da história, né? Mas um certo tipo de mal-estar que quando surge o iluminismo, né, a oposição ao iluminismo aparece numa tentativa de recuperação de uma certa humanidade no homem, né, que foi muito marcante no romantismo alemão. E que se colocou como, digamos assim, um contraponto, né? Você vê Goethe, Novalis, todos aqueles pensadores que eram filósofos, eram escritores, etc., que colocaram-se de alguma maneira como uma oposição a isso que a tecnologia estava levando. Porque a tecnologia cega leva a isso aqui que a gente está falando aqui, né? A este tipo de espírito, né? De espírito que que se sobrepõe a isso que estamos falando como carência ou ausência, né? Que leva a isso que o Wilson falou do mundo solipsista, né? Fechamento da do Leibniz, né? Que é, em última análise, digamos assim, o coração do próprio espírito capitalista, né? Que é construir esses mundos fechados, mundos isolados, ideologia shopping center, ideologia do próprio encrustamento do homem em seus pequenos nódulos, né? Ou módulos, que, no fundo, só provocam exatamente a violência e a agressão. E o desencanto também, né? No fundo, como falou o Jorge, né? O homem acaba não se satisfazendo em termos da sua busca da felicidade. A felicidade nunca nunca se realiza de fato, né? Ela continua existindo como alguma coisa no campo da nostalgia, né? Ou no campo do desejo, no campo daquilo que você gostaria que tivesse, mas nunca acontece, né? A nostalgia do sólido, como você fala, né? Há um sólido no sentido lá durkheimiano, né? Uhum. Aquele sólido que estava na base das leis e das normas e que justificava as normas, né? Que supostamente deveria ter estado lá na origem
durkheimiana da sociedade, que as pessoas acabam vivendo um mundo com essa nostalgia de algo sólido. Não no sentido marxista do tudo que é sólido desmancha, não, porque Marx estava pensando talvez em coisas mais concretas e não tanto na religião, mas a religião acabou entrando também naquela lógica marxista da dissolução gasosa, né, como você falou. Né? Então, acaba se chegando a isso e você vai entrar numa busca outra, né? Talvez no sagrado do Jorge Bataille, né? Que é o sagrado em que as pessoas vão buscar êxtase, vão buscar o transe, vão buscar a superação, vão buscar a quebra das coisas, num sagrado que é a mera busca assim, desse tipo de conexão com outras, digamos assim, com uma descontinuidade perdida, né, de que fala o Bataille, né? Você é puxado para isso e de repente há um certo mal-estar na civilização diante desse quadro. Eu acho isso muito interessante e quando você fala da conexão, volta a questão, né? As pessoas cada vez mais estão conectadas, né? E o que significa estar conectado, né? Significa estar bem, significa estar em comunicação, significa ser feliz. Eu acho que nada disso, né? Eu acho que no fundo é um substituto, um paliativo, né? Um paliativo para um mal-estar generalizado da cultura, que é esse mal-estar que hoje nós estamos totalmente cercados por todas as formas de comunicabilidade conectiva, né? Mas que nós sentimos exatamente a falta disso, que seria nosso vínculo com alguma outra coisa, né? Que talvez isso esteja faltando. É, pelo menos para mim, uma provocação. Essa, né? Eu fico pensando em conexão em si mesmo, né? Conexão pela conexão. Conexão pela conexão, conexão com coisas que, na verdade, não resultam em nada além dela, né? Que você simplesmente está com suas redes, seus aparelhos celulares, você está com seus vínculos eletrônicos, mas que isto ganha uma espécie de vida própria, né? Uma vida meio fantasmagórica, né? De algo que não é um meio, mas vira um fim. O fim é a própria conexão, não é isso? E que que eu me lembro de a Folhetim, né, que era o antigo suplemento da Folha de São Paulo, que era para adolescentes, né? A reportagem fez uma experiência deixando 3 adolescentes desconectados por não sei quantas, 72 horas, sem telefone, sem internet, e isso na época do Orkut ainda, né? Eu lembro época do Orkut. Já é passado distante. Não tinha conexão, não tinha nenhuma conexão com a internet, nem telefone, nem nada. Então, como é que ia se portar aqueles adolescentes? Então, primeiro que a reportagem começou a perceber síndromes de abstinência, sintomas de síndrome de abstinência. Aí uma garota lá falou o seguinte, não, mas só o fato de saber que eu estou conectado, que está lá o computador aberto, conectado na internet, já me deixaria tranquila. Quer dizer, sabendo que eu não vou me comunicar com ninguém, mas só em saber que está conectado, eu já fico... Não, você sabe, Wilson, todos os anos eu faço com os meus alunos, né, um tipo de pesquisa em que eles próprios escolhem o que vão pesquisar, né? Em termos de conexão, em termos de comunicação, etc. e tal. E neste ano que passou, vários grupos resolveram se submeter a esse tipo de sacrifício. Jejum, sacrifício. Isso, na verdade, é um tipo assim, uma forma de autopenalização, né? Para ver exatamente o que é. Primeiro porque tinham curiosidade, porque são jovens, 20 anos, 20 e poucos anos, nem sequer viveram a época pré-celulares, né? Ou pré-computadores, né? Como você está falando, nos anos 90, você conheceu o Google, etc. São 20 e poucos anos, né, que se passaram. Ou seja, esses jovens, eles não viveram essa época anterior, então não tem ideia. Então, eles meio que mistificam um pouco isso e gostariam de saber o que é viver sem isso, né? E de fato, né, eu me surpreendi porque eu não dou os temas, né? Eles definem os temas, eles resolveram fazer isso. E os resultados foram surpreendentes, né, em termos de que você passa, de fato, alguns dias num desespero muito grande. Você não sabe o que fazer, você não sabe como conversar, você não sabe olhar para o outro, né?
Telefone fixo, então, é uma coisa medieval, né? Porque eles falam, eu me sinto muito invasor, né? Estou invadindo o outro com o telefone fixo, chamando, ligando na casa do outro, né? Como assim, né? Então, existe hoje entre os jovens uma grande... uma situação em que certos processos comunicacionais básicos são meio que evitados, né? Você tem um celular onde você digita, você não fala direto com a pessoa, você manda um áudio, né? Mas você dificilmente fala. Então, a própria tecnologia, ela meio que separa um pouco essas coisas que são mais vivenciais, né? Que é a fala do outro, né? Ao vivo, né? São mais vivenciais. Então, eles estão desacostumados a isso. Então, quando eles começam a estar nessa situação, no primeiro momento, eles se sentem totalmente desarmados, desarticulados, não sabem o que fazer. Há quase que um desespero. Porque querem chegar ao telefone, mesmo que eles se proíbam isso, né? É uma autopunição quase. Mas isso passa. O curioso é que, passados alguns dias, né, eles vão meio que se acostumando a uma nova situação, né? E apelam para esse tipo de coisa. Então, uma menina, uma aluna, liga para a mãe, aí conversa durante horas, fala, gente, quando eu imaginava que fosse falar isso por telefone, né? Então, você meio que redescobre algumas coisas que estavam meio que desaparecidas, né? Atrofiadas, sei lá, dentro da tecnologia. E isso cria uma certa perplexidade, né? A de que estamos sim imersos nesse mundo, existe essa ligação com os aparelhos nos fazem essa conexão, mas existe ao mesmo tempo esse tipo de mal-estar ou esse sentimento, né, de que estão perdendo alguma coisa, né, de que alguma coisa está escapando das mãos, alguma coisa em termos de relacionamento humano, em termos de vivência, em termos de viver a vida de uma forma plena, né? Parece que isso está sendo roubado de algumas das jovens gerações, porque elas estão vivendo de uma forma indireta, sempre mediada eletronicamente. Talvez, né, a temporalidade dessa conectividade, é tudo muito rápido, né? Exato. A gente está imerso isso é uma numa coisa, temporalidade muito mais... O tempo é uma variável muito decisiva nessa história toda, né? Porque você não tem a possibilidade de você se dar um tempo estendido, né? Um tempo estendido e também você cultivar exatamente o vazio desse tempo estendido, né? Que para alguns é uma tortura, né? Uma tortura você não ter coisas para mexer, não estar todo o tempo mexendo no celular, né? Alguns falam, a gente mexe no celular o tempo todo para constatar que não tem nada de novo. É como abrir a geladeira toda hora e descobrir que estão as mesmas coisas de sempre. Essa ansiedade de estar conectado. Tipo uma coisa, um pleonasmo, uma coisa tautista. Exato. Né? Quer dizer, uma roda em si mesma. Então, mas tem essa questão também, essa geração, ela está num ambiente, como o professor Ciro falou, eles não têm esse parâmetro de comparação, né? Até porque os pais estão conectados, o trabalho está conectado, está tudo, né? Então, esse ambiente mas sobra também uma fantasia, acaba... né, de como seria, né? Daí a gente volta aos românticos, mas de como seria essa vida que não entrou no campo direto das tecnologias, né? E que vivenciou supostamente uma outra realidade que não é essa. Ou seja, que não entrou naquele ritmo alucinante, né? O Goethe, quando escreve Fausto, ele descreve exatamente o espírito burguês, né? Como ele se desenvolve, que chega um momento que o Fausto meio que desmorona, né? Porque para ele a vida era aquilo, né? E não há outra vida, né? Não existe possibilidade de uma outra existência a não ser aquela. Né? O que eu vejo assim, o que eu chamo de nostalgia pós-moderna, assim, uma nostalgia por épocas que não foram vividas, que eu vejo nessa juventude, anos dourados, a década de 50, os anos 60, os anos 70, que eles retornam, né, sei lá, em moda, estilo, fascínio e até, porventura, formar uma tribo, né, os rockers, sei lá, em bares temáticos e tal. Mas o que eu acho curioso é que nostalgia é você ter saudades de uma época que você viveu, né? E eu acho interessante essa nostalgia que eles têm de uma coisa, de épocas que eles não viveram. Ou melhor, conheceram através do cinema, através da mídia, um conhecimento de segunda mão de uma época que para eles foi uma época dourada,
uma época... Inclusive sacralizando objetos antigos, né? Exatamente. É comum buscar vitrola, telefones antigos. Exatamente, né? que essa coisa de sacralização de objetos do passado. Né? Essa coisa back to vinil, né? Que a gente está experimentando Exatamente. hoje. Back to vinil. O back to vinil. Inclusive, o exemplo que o professor Ciro colocou da aluna, né? Ela teve que apelar para um objeto tecnológico, o telefone, né? Que na época... Mas é anterior aos nossos celulares, né? Em que as pessoas ainda se falavam, né? Se sentiam a voz do outro, e a voz não é apenas a voz é o humor, é o estado de espírito, são coisas que estão além da própria enunciação, da própria fala, né? Que você sente que a tecnologia meio que te afasta disso. Parece que nesse espírito que você fala aí do agnóstico, do solipsista, né? Há quase que uma tendência da tecnologia no espírito da mônada, né? De realmente não fazer você, de fato, entrar em contato com o outro. Né? Esse negócio do Facebook, só criar pessoas que fazem parte das teus próprios interesses, é também uma mônada. Né? Outra vez, o princípio de que você não deve partilhar com outros mundos, você não deve arriscar outros mundos, você não deve ousar, né? Outras coisas, né? E fique no seu, fique na sua, né? Restringe-se àquele seu universo, né? Quase que como uma... Eu vejo que, inclusive, ele é pegando um pouco, indo na tua fala, Marcela, que quando você fala do estar junto, a religião é religar, e religião não liga só, né, ao transcendente, mas liga seres humanos a outros seres humanos. E é por isso que os processos comunicacionais estão tão presentes em todas as experiências religiosas, seja elas quais forem, né? A religião é um processo comunicacional. Até um monge meditando embaixo de uma árvore, ele está no processo comunicacional ali acontecendo, né? E é curioso, porque recentemente eu estava justamente na aula, inclusive eles estão lá do outro lado assistindo, eles vão lembrar que a gente estava falando justamente disso que vocês chamam desse obscurantismo como essa exclusividade da conexão e da não possibilidade da comunicação e da incomunicação, lembrando um pouco a associação disso talvez com o que o Michel Louvi traduziu lá do Weber como habitáculo duro como aço, né? Essa jaula de aço que fecha, você está fechado ali, não consegue ir para esse outro e esse pertencimento. E aí eles me perguntaram qual a saída, né? Como é que saímos dessa jaula de aço, né? Como é que a gente vai, né, então, cerrar essas grades. E aí eu acho que o Vicente Romano, né, que foi um comunicólogo espanhol, que foi aluno do Harry Prost, ele apontava muito para uma ecologia da comunicação. E quando ele falava em ecologia da comunicação, ele falava justamente de uma ecologia que resgate, né, a comunicação presencial, em primeiro lugar, né, e cria um equilíbrio, né, dos processos comunicativos, né, em que mostra o quanto é necessário e que esse pertencimento é necessário também. A gente tem tanto sede pelo sagrado como sede pelo pertencimento, de estar junto. Religião acaba sendo um pretexto para estar junto de alguém, né? Eu que fiz muita etnografia na época do mestrado, as religiões neopentecostais granjearam muito espaço no Brasil. Claro, são multifatoriais, mas um exemplo era claro, quando eu entrava num templo, a primeira coisa era alguém sentado do meu lado, perguntar como é que eu estava, tudo bem com você? Não está não, mas vai ficar, pode deixar, não sei o quê. Vem aqui no domingo, eu ia. No domingo eu sentava, não conhecia ninguém, aí o pastor falava meu nome. E aí a assembleia inteira levantava e me aplaudia. Então aquilo criava um clima de pertencimento, né? E o Romano fala, né, da ecologia da comunicação como não como uma volta ao passado no sentido de um retorno, mas no sentido de Benjamin, né, no sentido de não um retorno, que é bem o romantismo alemão, não no sentido de voltar ao que éramos antes, porque isso não é possível, mas no sentido de uma reedição, de uma reinvenção deste estar junto. Interessante, você está falando do Benjamin, né? A gente está, de repente, circulando muito a questão da aura, que esses objetos acabam hoje, digamos assim, se tornando sagrados apenas por uma aura que eles adquirem. Quer dizer, de repente, a religiosidade ou a sacralidade
transferiu-se apenas para os objetos. Quer dizer, os deuses meio que desaparecem, porque a máquina está dizendo, sim, Deus existe, no computador é que eu. Né? Estou aqui, né? Vocês não estão vendo? Estou aqui. Né? Estou aqui. Ou seja, uma religiosidade sem deuses, sem escrituras, sem toda essa liturgia, mas digamos assim, centralizada no objeto aurático. Né? E a aura o que é? É exatamente isso, né? Essa coisa que você tem perto de você, mas que ao mesmo tempo te distancia, né? Porque você não tem essa apropriação da coisa. E o que o Benjamin fala? Nós temos que caminhar no sentido inverso, nesse sentido da escavação. Né? Eu preciso escavar, trazer de volta aquilo que foi ultrapassado pela história, que foi negado pela história, reinventar isso de alguma forma, né? E no caso aqui eu vejo isso na questão dessa comunicabilidade ou dessa ecologia, se fala, da comunicação, né? Quer dizer, uma coisa é isso, né? Você tem nostalgia de uma certa proximidade presencial, né? Mas nem toda proximidade presencial leva à comunicação, né? Às vezes leva a se tornar um novo fiel de uma igreja pentecostal, ou coisa assim. Aí você vai ter que pagar, que nem gostou, daí é uma outra história. Ou seja, de fato, já desde o começo daquele princípio do diálogo, né? Diálogo de Martin Buber, né? Em que você meio que tenta trazer de volta aquilo que está desaparecendo no contato humano, inclusive de pessoas próximas, pessoas que vivem sob o mesmo teto, né? Casais, filhos, etc., onde cada um vive a sua própria pessoa, em que desapareceu essa história de comunicabilidade e que demonstra que não basta estar presente, junto, próximo, né, presencial, mas tudo tem a ver com que tipo de presencialidade é essa, o que acontece com ele, que tipo de relação se cria aí, né? Se é uma relação mesmo de envolvimento, de crescimento, etc., ou não, né? Que é isso que eu acho que faz falta. Eu acho que a grande solidão hoje, contemporânea, né? O fato das pessoas se sentirem sós, apesar de estarem em grandes metrópoles, ou com outras pessoas, etc., está muito calcado nisso, né? No desaparecimento dessa possibilidade do que eles chamam de encontro de almas, né? O próprio Buber fala nesses termos. É que eu vejo assim que, por exemplo, o Paul Virilio, né, que ele falava que a tecnologia deveria ser repensada por essa coisa da lei do menor esforço, que é considerada como um a priori e inquestionável, né? Que eu vejo assim que a tecnologia, essa coisa de eliminação do outro, é como uma lei do menor esforço. Já que o problema, o inferno é o outro, né, então eu vou criar um mundo solipsista. Quer dizer, já que na época de Freud as relações presenciais produziam neuroses, né? Quer dizer, o presencial não é garantia de relações saudáveis. Claro. Se as relações familiares produziam neuroses, então a família nuclear vai produzir a solidão, o isolamento, cada um em seu quarto, que já existia com as TVs portáteis, agora com o solipsismo tecnológico, né? É muito assim como, por exemplo, essa questão do sagrado, né? Que eu vejo assim como uma espécie de atalho tecnológico. Quer dizer, é o sagrado, mas sem a ascese. Quer dizer, sem a disciplina, sem a... Então, assim como as drogas, né? Como as experiências alucinógenas, os ácidos, quer dizer, é a experiência do sagrado, mas sem a ascese, sem a disciplina, né? Sem o estudo. Então, eu vejo muito a questão assim, da lei do menor esforço, que é inquestionável, que ninguém... Sagrado fast food. Essa coisa da rapidez. Inclusive, que eu gostaria de pegar carona na reflexão que o professor Jorge colocou, que vai bem nessa direção, que o professor acabou de observar, né, nesse sagrado on demand, né, que seria esse sagrado líquido, né, que é uma das consequências aí dessa comunicação em rede, né? E que cria esses pequenos grupos, esses solipsismos, né? Não é tanto do ponto de vista individual, mas certas bolhas, né? Que vão criar representações do sagrado ou experiências do sagrado sem essa ascese, né? Buscando essa efervescência, esses momentos de êxtase, né, como diria o Jorge Batalha, né, que o professor Ciro colocou, e que de uma certa forma entra numa certa sintonia, numa afinidade eletiva com o próprio espírito da New Age, né, que é anterior às redes, né? Você tem uma religiosidade sob medida, on demand, né, que as redes elas permitem isso, né? Você pode acessar
sites ou aplicativos de diversas correntes espirituais e criar a sua própria representação do sagrado, sem esforço, tranquilamente, né? Buscando essas características da efervescência. Mas é um sagrado relativizado ou líquido em comparação com esse grande sagrado institucional, né, das tradições monoteístas, né? Isso é sempre esse tipo de interpretação tem que partir sempre de uma comparação, né, de um ponto de referência. Mas de fato esses pequenos grupos, né, que produzem sacralidades pela técnica e por outras questões, né, não são tão harmônicos assim quanto se esperava, né, dessa harmonia generalizada, né, pequenos grupos que de certa forma produzem fenômenos de violência, né, que é o que está em jogo hoje em dia também, uma das consequências dessa reticularidade, né, social, né, você permitir que uma certa visão de mundo seja difundida, criando o grupo, e isso vai causar um processo de conflito, evidentemente. Uma das coisas aí que você falou nessa história do sagrado, quer dizer, talvez uma das grandes angústias, né? Quando Nietzsche fala Deus está morto, né, ele fala dentro de um cenário iluminista, né, em que o homem ocupa, digamos assim, o lugar que tinha ocupado no obscurantismo Deus, ou as religiões, tudo isso. Porque ele está vivendo uma época em que os homens simplesmente se arvoram ser deuses, né? E começam a construir máquinas que são poderosas, são devastadoras, são fantásticas, né? Até o ponto em que as máquinas viram jogo e, de repente, elas se tornam os condutores dos homens, né? Então, você tem... o homem, e aí o Nietzsche também vai dizer, o homem, ele também é jogado para a periferia, né? Ele também é deslocado para um campo, para um espaço em que ele já não vai decidir mais nada, né? Então você tem essa curiosa operação Frankenstein, né? Que aquilo que o homem criou como máquina se torna aquilo que vai perseguir exatamente o próprio homem, e disso pode ser que gere essa angústia. Você fala, bom, então para onde eu vou agora, né? O Kittler diz, agora é o momento do take-off da humanidade, do homem, ou seja, o homem simplesmente sai de cena, né? Porque a máquina toma o lugar dele e ele já se tornou tão insignificante, tão dispensável, né? Que o Kittler, ele é bastante heideggeriano, né? Para dizer que nesse quadro que o homem criou, o homem criou também a sua própria expulsão, né? E que ele já não tem mais o que fazer, a não ser seguir as ordens da tecnologia, que seria esse novo poder sobrenatural, né? Acima de nós, né? Que tem lógica própria, que tem desenvolvimento próprio, né? E que a nós só nos resta submetermos a ela, né? Dentro de um certo desígnio meio fatalista. Inclusive, lendo sobre os algoritmos e como que os algoritmos estão agora estabelecendo uma série de coisas, e o futuro não muito distante é isso mesmo. O seu plano de saúde vai exigir que você implante um chip no seu corpo para ele monitorar a sua pressão arterial, para ele monitorar sua frequência cardíaca. E assim, se você estiver comendo muito, aumentar muito o índice de glicose, ele vai te avisar para que você pare, porque senão ele não vai pagar, não vai custear uma possível, né, um serviço médico. Isso é também Anders, né? Lembro a obsolescência do homem, o homo antiquato, né? Quer dizer, não diante de uma máquina material necessariamente, mas diante de um algoritmo, né? O homem se torna antiquado, né? O homem se torna obsoleto, o ser humano. O Anders, ele é muito interessante quando ele fala da vergonha prometeica, né? Que nós, diante das máquinas, nós temos vergonha do nosso corpo frágil e mortal, né? Na verdade, as máquinas também são mortais, mas o corpo humano, ele sente um pouco a sua debilidade, a sua, digamos assim, sua insignificância diante das máquinas. E ele fala da vergonha prometeica. Que você citou o exemplo lá do Eisenhower, e o Anders citou o exemplo do general MacArthur, né? Que na época que os Estados Unidos
tinham se jogado a bomba sobre o Japão, eles começaram a fantasiar, bom, está havendo uma crise na Coreia, então vamos jogar uma bomba, uma crise na China, vamos jogar outra bomba, etc. Começou a haver uma festa, né? Vamos jogar bombas aí para todo lado, né? As bombas atômicas, né? E daí houve uma situação em que o Eisenhower, o MacArthur esteve diante de uma questão se ele jogava ou não a bomba. Ele veio com o tal do cérebro elétrico, né? Que ele jogou um monte de informações lá para o cérebro, econômicas, políticas, sociais, etc., monetárias, militares, etc., e o cérebro começou a trabalhar. Veio a resposta. Negócio de erro, negócio desaconselhado. Jogar bomba é um negócio econômico desaconselhado, porque vai trazer muitos problemas. Ou seja, o cérebro, o computador foi bem mais humano do que o homem, né? A humanidade foi salva por um computador, né? Digamos assim, né? Esse exemplo do Anders é fantástico, né? Para dizer exatamente, bom, as tecnologias estão aí, no fundo, elas estão demonstrando como nós somos, enquanto seres humanos, absolutamente precários, incapazes e sujeitos a todos os tipos de fanatismos, né? Sim. E, digamos, somos aquele o niilista, né? Aquele homem niilista que é um sujeito submisso, corruptível, que se deixa levar por todos os tipos de filosofia e de poderes, etc. e tal, né? E de repente parece que o fato de as máquinas terem ocupado o lugar do sagrado parece que até acaba virando como um certo destino, né? Não dava para ser diferente, né? Nem assim. Então é a fraqueza e a debilidade do homem, né? Que alguém tinha que ocupar o espaço do Deus que morreu, né? Do Deus que estava morto, segundo Nietzsche, né? Que seriam, então, esse prestígio das tecnologias. Né? Diga. Não, que preocupa, assim, essa questão de transcendência e imanência, né? Que envolve a discussão do sagrado. Quer dizer, com a tecnologia, você está oferecendo uma experiência de transcendência dentro da imanência, que é uma coisa paradoxal, né? Quer dizer, é a questão que eu coloco assim, quem é o dono do hardware? Tá, estão nos vendendo aplicativos, experiências de imersão, realidade virtual, experiências que você pode ter até próximas ao sagrado. Mas quem é o dono do hardware? O dono das máquinas, tá? Então, essa é uma questão até política, né? Quer dizer, há um tipo de engenharia social aí por trás operando. Tá? Por exemplo, o que eu chamo assim de uma agenda de cartografias e topografias da mente, que um conceito que eu acabei criando recentemente, que parece que há uma confluência de neurociências, ciências computacionais, teoria da informação, todas uma espécie de motivação de escanear a mente, né? Como se a consciência estivesse na mente. Tipo um retorno cartesiano, né? Aquela concepção, parece que foi jogado toda a fenomenologia, Merleau-Ponty, tudo fora, né? Questão até da própria Gestalt, quer dizer, a percepção é corpo e mente, quer dizer, não, a sede da consciência está na mente. Sim. Uma coisa assim bem Descartes, né? Uma coisa cartesiana. Então temos que fazer uma cartografia e topografia que eu percebo assim na cinematografia, quer dizer, o cinema hollywoodiano como uma espécie de estratégia de agenda setting, né? De tornar verídico ou credível um tipo de coisa que vai ocorrer no futuro próximo. Desde Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Até passando por A Origem, que é uma espécie de topografia, né? Dos mundos oníricos, até chegar a The Machine, alguns filmes de sci-fi mais independentes e tal. Sempre tem a situação ali de algum tipo de situação de mapeamento, de cartografia da mente. Para quê? Para criar um modelo de simulação do próprio funcionamento da consciência. Tá? Mas isso é uma coisa curiosa, Wilson, porque está na cara que isso é impossível. Sim. Ao mesmo tempo, se estimula eternamente esse tipo de coisa. O Bergson já tinha dito, não tem lugar onde está a memória. A memória não está situada no cérebro. Não. É uma outra história, né? Mas mesmo assim, continuam esses projetos e continua a fantasia popular, né? De que isso é possível. Sim. Né? Exatamente, é o que é vendido. Como é que digamos assim, um mito continua a sobreviver apesar
das mais evidentes Isso demonstrações retorna, de que isso nunca vai como o acontecer. mito da Terra plana. Retorna isso. Eu acho inacreditável assim, o número de leitores no blog que ficam me enchendo a paciência, falando, não, mas a Terra é plana. A Terra é plana. Então é assim, é uma coisa assim que eu tô assustado com isso. A gente está falando de obscurantismo. Eu vejo como em plena era da internet, né, e de toda essa mudança de informação, essa coisa retorna. Você citou o exemplo no começo do Babylon Berlim, né, que você pensa, como é que uma sociedade tão avançada, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, como a sociedade alemã daquela época, pôde acreditar em uma coisa tão regressiva, né? Como os mitos da época, né? E depois com o próprio fascismo. Né? Isso sugere o quê? Que a civilização, ela na verdade, o ser humano, né? Vamos tomar de uma forma meio genérica, ele insiste em temáticas já superadas. Ou seja, ele se nega a considerar certa evolução. Então vem a história, através do criacionismo, por exemplo. Né? Não, Adão e Eva, parece que essa história de macaco. Né? Não temos nada a ver com macaco, somos Adão e Eva. Né? Ou seja, certos temas voltam, né? De uma forma meio irracional. Né? O que justifica isso? Né? Seria que é só ignorância? Seria que é só incapacidade de compreender as coisas em sua história? E esse obscurantismo ele vem maquiado de uma embalagem bonita. Isso é chamado de designer inteligente nos Estados Unidos. É uma linha de pesquisa, um grupo de pesquisa muito forte, muito predominante nas universidades estadunidenses, que mostram que é possível dialogar a bioquímica, a neurociência, a neurofisiologia com o criacionismo. E aí isso é chamado de designer inteligente. É assim que eles resolveram. Então isso tem essa terra plana, né, ela vem com uma embalagem. Uma embalagem nova, né, logicamente. E com os seus profetas, né, agora não mais vestidos de Moisés, nem de Maomé, mas vestidos com a aura científica, com os PhDs estadunidenses. Mas eles não são antitecnológicos, que eles difundem essa visão justamente pelas redes, né? Para criar essa ligação, criar o seu pequeno grupo para entrar em conflito. Então eles estabelecem essa visão de mundo para criar o social, né? Para criar esse imaginário. O que nos deixa perplexo é como se justifica esse retorno outra vez ao zero do conhecimento e da cultura, né? E que as pessoas, na verdade, neguem evidências, né? Claras evidências e coisas que já foram mais do que suplantadas. Quer dizer, bom, a esferidade da Terra, né? É uma coisa que, como é que você vai questionar? Mas questiona. Mesmo assim, né? Ou seja, as pessoas transcendem a lógica, passam por cima da lógica, né? Com outros tipos de argumentação. É claro que vem com a argumentação da teoria da conspiração, que a NASA que as fotos são falsas e a curvatura da Terra não existe. Vem com a roupagem da teoria da conspiração, né? Que, aliás... As fotos são falsas já é uma coisa que a tecnologia permite, né? É usada para as duas coisas, para criar um mundo e para desconstruir também, né? Essas imagens. Assim como é incrível que o nazismo, que estava lidando com uma altíssima tecnologia, né? Já com os primeiros mísseis, né? Erich von Braun, aquela coisa toda, tinha por trás o retorno da mitologia da Atlântida, extraterrestres na antiguidade, que a raça ariana era descendente dos Atlantes, né? E que os Atlantes sobreviventes foram para o Tibete, e daí a suástica. Incrível, a Terra era oca, eles defendiam isso. Não chegaram ao cúmulo da Terra plana, mas que a Terra era oca. E o que você vê isso hoje em dia também, né? No Brasil e em outras partes do mundo, né? O reaparecimento dessas teorias bizarras, né? Estranhas, né? Que não são... Porque eu vejo assim, né? Eu tenho uma explicação, vamos tentar uma racionalização para tudo isso. Porque eu vejo assim, você tem a religião, eu penso em 3 pilares, a teogonia, cosmogonia e a escatologia. Quer dizer, a teologia e a cosmogonia, parece que a tecnologia está resolvendo, vamos dizer assim. Mas não existe a escatologia, quer dizer, o estudo do fim, quer dizer, para onde tudo isso vai terminar. Então, sei lá, esse mal-estar, essa coisa de retornar mitos e tal, por exemplo, essa coisa do fim do mundo. Quer dizer, sempre tem alguém na internet, em algum lugar, uma nova seita, uma nova religião,
falando de fim do mundo. O final do mundo é amanhã. Todo dia é o final do mundo para alguma seita, para alguma religião. Tipo, parece que essas novas religiões, as New Ages, né? Porque é tão centrada no presente, no aqui, no agora, sabe? Assim, por exemplo, o Tao da física, o Tao da administração, assim como tinha a Cabala dos negócios. Eu comecei a ver uma série de livros nos tempos da FENAC, a Cabala do dinheiro, a Cabala de não sei o quê, uma coisa tão centrada e aqui e agora, que fica, e o futuro? Quer dizer, para onde nós vamos? Aí, tipo, nessa ausência de uma escatologia, aí se cria-se assim, teorias como 2012, o Apocalipse Maia. Aí começa a surgir... Um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos da América é o Jesus, o maior empreendedor do mundo. Siga os seus passos, né? Então você falou que muitas vezes se usa a internet para difusão de muitas coisas. Aqui no Brasil há uma igreja pentecostal em que proíbe a membresia de assistir televisão, mas libera a internet. Porque com a televisão eles não, é paradoxal, porque eles não controlam a televisão. Mas a internet, como eles têm o canal no YouTube, então eles determinam que os membros podem usar a internet, mas somente, claro... Então, o problema não é a técnica em si, né? É o uso aí, por segundo os... Mas aí eles fazem uma escatologia a respeito que os pentecostais são escatológicos, né, no sentido de que tudo funciona em função não da cosmogonia, mas em função da escatologia. O que importa para eles é o fim derradeiro. E, portanto, para eles algumas tecnologias são viáveis e outras não. A televisão foi obra do mal no mundo. Já a internet é obra do bem. Então, a luta do bem contra o mal. Essa é o discurso que é Mas eu fico pensando assim, a gente está falando de mal-estar. Quer dizer, esse mal-estar seria experiência de alienação, no sentido marxista, estranhamento. Quer dizer, na medida em que eu acho que já estamos numa outra fase, né, de desconexão com o real, né? Acho que tudo isso cria um outro real que as pessoas vivem nele, né? Então, talvez a alienação, não sei se é a palavra, né? Alienação é um termo hegeliano, eu acho que já nem cabe mais, né, essa coisa, né? Mas, se bem que originalmente o Marx dizia que tem a ver com a tua incapacidade de observar de fato os processos político-econômicos que estão acontecendo, os processos de trabalho, mais-valia, aquelas coisas todas. Mas hoje existe talvez um desencaixe entre o mundo real e o mundo ficcional, né? Em que o mundo ficcional imaginário, na verdade, ocupa o espaço do real e se sobrepõe. E as pessoas vivem como se fosse esse mundo, né? Talvez esse fosse o quadro hoje, né? Disso que está se chamando alienação, ou ausência de consciência real sobre as coisas que estão acontecendo. Mas eu queria voltar à questão do futuro que você falou, né? Você falou, mas escatológico está pensando, bom, para onde, como isso vai acabar, né? Mas isso entra em contradição com a época atual, que é uma época que não tem futuro, né? Não existe futuro. Você vive, não está pensando no dia de amanhã, é tudo muito imediato, né? Você tem que fazer as coisas e se realizar, e ter o prazer, e ter o gozo, e ter a felicidade, ter isso agora, né? É um mandamento imediatista, né? Isso precisa ser resolvido agora, e não há o cálculo, bom, o que vai acontecer amanhã. Então, há um espírito, né, na tecnologia, né, que te impõe um pouco esse tipo de comportamento. Que eu vejo essa escatologia como um aspecto, a necessidade da escatologia, né, como um aspecto desse mal-estar. É uma falta de confiança, né? A gente tem uma crise da confiança. Como é que a gente confia que essa organização coletiva, religiosa, política, econômica, seja o que for, que amanhã vai me dar condição, eu como indivíduo nessa sociedade, em tudo isso, vai me dar condição para continuar também. Eu acho que isso faz parte dessa crise. Quantos autores da filosofia, da sociologia, vêm pensando a condição pós-moderna, né, que foi uma bomba atrás da outra dessa realidade total. A própria ciência, a ciência social foi produzindo novas pesquisas que diziam isso, né? O que é real, então? E o que é ficção? Qual é a separação das duas coisas, na verdade? Então, a religião era uma grande narrativa,
A ciência era uma grande narrativa. Qual narrativa política? Qual narrativa nós temos agora que cria essa confiança, que faz a gente sair do aqui e agora e ultrapassar isso também, né? E também você tem uma desconexão entre as tecnologias e a própria realidade, por exemplo. Você tem uma incrível racionalização do pontual. O teu aplicativo, o teu Waze que você põe lá no carro para ver por o caminho mais rápido, você tem uma racionalização no seu pequeno espaço, mas no todo está o caos. Quer dizer, no aspecto público, quer dizer, isso é uma das características que eu acho a passagem do moderno para o pós-moderno no avanço, no desenvolvimento tecnológico, né? Enquanto você tinha lá arquitetura e urbanismo, hoje você tem arquitetura como design de interiores, né? Quer dizer, ele está concentrado no pontual, quer dizer, vamos racionalizar o meu espaço. De novo, essa ideia de bolha, de efeito bolha, de você viver numa mônada. Quer dizer, no teu cotidiano você tem aplicativo para tudo, tudo é racionalizado, tudo é focado, engajado no linguajar neoliberal empreendedor. Tudo é certinho, mas no todo está o caos. O que eu vejo aqui em São Paulo, na Berrini, aqueles prédios inteligentes e lá fora no trânsito, caos, miséria, mau cheiro do Rio Pinheiros. Não, mas isso é o princípio da bolha. Você não se interessa pelo que está ao redor, né? Você cria um cordão de fechamento, como nos condomínios fechados. Em todos os lugares, ou nos prédios também, que são altamente vigiados. Então, o mundo se realiza nas bolhas e não, quer dizer, o chamado ambiente externo, esse... As bolhas trazem segurança, de certa forma, né? Eu vou conversar com quem pensa como eu, com quem tem as mesmas, né? É o princípio da bolha. Por outro lado, é muito esse discurso da despolitização ou da apolitização. Sim. Tudo que é político e partidário é encarado como corrupto e mal. Tá? Quer dizer, agora focando para uma questão mais do Brasil atual, como se houvesse algo que não é político, como se houvesse alguma coisa não política. Tudo aquilo que é externo, público... Então, associações, partidos, sindicatos, é uma coisa potencialmente corrupta e má. Né? Agora, voltando à história das narrativas que você falou, né? Não sei se está se apoiando ou não em Lyotard, na condição pós-moderna, né? Que o que regia, digamos, o pensamento até o século XIX eram essas grandes narrativas, a emancipação, o liberalismo, o progresso e tudo isso, e que ele diz, bom, o chamado pós-moderno ele vem diluir tudo isso, né? Isso é um pouco a nossa própria angústia contemporânea, de você não ter mais nenhum discurso abrangente. Como a gente falou, bom, o sagrado hoje não tem discurso, né? Ele está impregnado nas tecnologias que são a nova divindade, vamos chamar assim, né? Que nos comanda de alguma forma e que nós nos submetemos a ela, mas que ela não tem discurso e tem apenas esse lado, como a gente falou agora há pouco, aurático, né? Como aqueles objetos, tudo fica concentrado nesses objetos, talvez nos softs também, né? Que nos comandam, estão toda hora nos dando ordens outra vez. Agora você esquece tudo que agora estamos com um novo, né? Então nós não fazemos mais do que seguir ordens, né? Ordens dos novos softwares que ficam se substituindo o tempo todo, que nós não temos a mínima ideia onde vai dar isso, né? E é meio que um desenvolvimento cego de toda a tecnologia. Então meio que o sagrado de repente está aí, né? Está nessa pulverização total, né? Sem haver sagrado estado gasoso. Estado gasoso, mas mesmo gasoso, mas é um gasoso que pesa, né? Como eu costumo falar na questão lá da comunicação, ou das máquinas de comunicação, né? O ar pesa muito em certos momentos históricos, né? O caso brasileiro foi também um caso bastante típico disso. De repente você sente o peso do ar, né? Nas nossas cabeças, né? Por causa de um certo tipo de jogo político ideológico que está aí ocorrendo. Ou seja, é um gasoso pesado. Né? É um gasoso que está aí nos pressionando, né? Se impondo a nós. Mas eu acho que o que a gente vê, por exemplo, me fez lembrar um pouco esse ar que se impõe, né? Mesmo que a gente vê pela internet algumas movimentações, mas são daquelas mídias tradicionais, que se colocam institucionalmente como portais e tal,
né, que acabam tentando criar determinadas visões, né, opiniões. Eu acho que a tecnologia digital ela não é tão aglutinadora como, por exemplo, a tecnologia eletrônica das emissoras de televisão anteriores, né? Que agora a tecnologia da televisão também é digital, Você mas não acha que anteriores. existe esse movimento das redes sociais, dos fake news, também criando esse mundo de pressões e de jogo? Você não acha que isso eu acho que sim, eu acho que sim, mas eu acho que isso é um movimento do que nós estamos acostumados a lidar com a instituição mídia, né? Com a mídia que exerce, que tenta buscar essa alienação, essa centralização de opinião ou a polarização da opinião. Eu acho que o ambiente da tecnologia digital ele é mais plural que isso. Embora o que a gente está vendo acontecer, no geral, né? E também eu acho que a gente pode discutir quem é que acha isso também, porque eu não sei se isso é aberto consensual da população. A população, a gente escuta muitos alunos, as pessoas falarem a polarização política, as bolhas da internet, mas será que é dessa forma? Temos que, acho que, buscar dados, já tem pesquisas que concretizem isso, né, para essas afirmações, né? Então, me parece, pegando um pouco a carona lá no que o Cadu tinha dito sobre a materialidade das técnicas, né, a própria linguagem da tecnologia, né, pegando carona na teoria de McLuhan um pouco, né, assim, a linguagem da tecnologia, ela cria um determinado vínculo, laço também, e acaba aportando algumas condições que não são só intencionais, né? Eu acho que também no momento que a gente interage, as diferentes pessoas, culturas, instituições, intenções interagem com a tecnologia, nem sempre a gente consegue ter o mesmo resultado. Né? Eles Eu são acho complexos, que né? são complexos. Às vezes um desenvolvedor cria um aplicativo para ter uma determinada utilização. Quando ele abre aquele aplicativo, as pessoas não dialogam com aquilo ou usam para outra finalidade, né? Então, quer dizer, então eu acho que é isso. A tecnologia ela acaba tendo possibilidade de expandir e não aglutinar. Não estou dizendo que é isso que nós estamos vendo, mas como uma análise da tecnologia é uma possibilidade. O que me preocupa é o discurso dos desenvolvedores, né? Por exemplo, o Mark Zuckerberg, né, ele falou explicitamente, muitas vezes um esquilo morrendo no seu jardim para você é mais importante do que um miserável morrendo na África. Ele falou, isso é explícito, né? Quer dizer, assim será o Facebook. Quer dizer, o que é mais importante para você é aquilo que o algoritmo vai aprender sobre você. É o esquilo morrendo no teu jardim que é mais importante. O que ele já está sendo cobrado pelas transparências, então por uma outra dinâmica também. Não sabemos como isso vai de fato acontecer. Eu acho Mas que tem. Você tocou no assunto interessante, Marcelo, dessa questão da complexidade das relações, né? Quando você introduz uma técnica, não tem tanto como prever os resultados, porque as atribuições de sentido eles são múltiplos e complexos. A gente chamou muita atenção nessa capacidade da técnica de criar essa emancipação do corpo, né? Esse pós-orgânico que a técnica permite, mas se a gente examinar novos movimentos religiosos, né, como o tecnopaganismo, por exemplo, é absolutamente o contrário, né? Eles vão utilizar a técnica para recuperar essa nostalgia perdida dessa época de contato com a natureza, do corpo, né? Então, em muitos casos, né, a tecnologia ela aparece como um vetor de reconexão do corpo. Se sente esse mal-estar, né? E como é que eles atuam para fazer essa conexão via tecnologia? Pois é, eles vão num sítios assim, né, e ficam são situações bastante complexas, né, porque eles vão e paradoxais, porque eles fazem imersões em festivais, em sítios, e eles atribuem àquela técnica a capacidade de se reconectar ali a um rio, a uma árvore, a um bicho, né, eles vão fazendo essa simbiose, né, colocam circuitos na terra, enfim, evidentemente são perspectivas imaginárias, né, mas que vão utilizar a técnica aí nesse processo. Né? A própria representação do corpo nas redes depois, né? Porque isso tem um processo complexo, né? Porque você faz essas performances, né? No campo estético, né? E depois isso vai estar nas redes sociais, no Facebook, né? O corpo mesmo, a imagem do corpo. Né? Então há esses processos. Você tem aqui o Theodore Roszak, né? Que fala desse tipo de coisa, né? Dessa ideologia californiana, com né? contracultura, né? Que ele fala dos movimentos hippies e as cyberutopias que gestaram o computador pessoal ali nos anos 70.
Quer ver essa a estrutura, reconexão do corpo pela técnica, né? Então, estruturas geodésicas. poderíamos discutir, né, se é uma experiência autêntica do corpo ou não, né? Mas tecnologia é um dado como social, uma né? possibilidade de reconexão com a natureza. Com a natureza e com o corpo, Com o né? corpo. Com o orgânico, né? O Com o corpo, é imanente. interessante você chamar a atenção do corpo. Na verdade, o corpo não tinha aparecido até agora nas nossas conversas, mas para muitos autores é o corpo, na verdade, que faz a grande oposição à tecnologia, né? Porque seria, digamos assim, o único espaço, você falou da história da memória, né? Da ilusão de você criar memórias que são que podem ser tiradas e colocadas nas pessoas, né? Esse mito, né? Que a consciência está que a consciência está num lugar determinadamente que você pode tirar e pôr, né? Ou seja, esses mitos meio que equivocados ou que são impossíveis. Mas o corpo a gente não tinha ainda falado disso, né? E o corpo tem uma posição no sagrado, né? Na verdade, algumas... Hein? Uma superação, né? Ou seja, que o corpo seria aquilo que revitalizaria ou faria uma espécie de resistência, não sei se a gente pode chamar assim, né? a toda essa investida, né? O corpo é aquilo que reage a essa engenharia da mente, né? Dizendo não, né? Me lembro que não só o Douglas Hofstadter, que foi um dos caras que iniciou todo esse movimento de inteligência artificial, que depois volta atrás e fala, não vai dar, né? Ou que seja, a coisa não vai dar. Não só ele, mas o próprio Heinz von Förster, que também foi um cara que foi pesquisar o cérebro nos Estados Unidos, naquela onda de cientistas que foram para lá durante a guerra, para pesquisar o cérebro humano, para saber como você criar máquinas que pensam igual ao humano, ou seja, os robôs, etc., para chegar e falar, não. Nós nunca vamos descobrir isso. Porque nós nunca vamos saber como o ser humano efetivamente pensa, porque isso não é uma coisa que pode ser transformada em bits de computador e tudo isso. Então, de repente, o corpo, né, ele entra como uma espécie de fronteira que você não pode ultrapassar, né? Que você não pode avançar em relação ao humano diante das técnicas, em relação também, de certa maneira, ao investimento no transcendente, no sagrado, no religioso e tudo isso, né? Porque as próprias religiões também se ocuparam muito com a questão do corpo, né? Ou investindo no corpo, ou simplesmente entrando na história da sese religiosa, que é o abandono total do corpo, né? Não queremos corpo, né? Então, é um componente, aí no caso do nosso debate, que tem uma presença razoável, né? Importante, toda essa questão, né? Como aquilo que de alguma forma, nos capacita, ou pelo menos teria essa possibilidade, né, teórica, de nos capacitar a não sermos totalmente transformados em máquinas ou em robôs, né? Eu queria retomar uma questão, para depois eu queria voltar para o corpo, mas a partir disso, porque me parece que tem dois personagens, duas pessoas centrais hoje no mundo contemporâneo, e que eles vão um pouco na contramão, né, de uma situação hegemônica, e que o papel da comunicação para eles é fundamental, e neles é fundamental. Um é o Pepe Mujica. Que, quer dizer, ele se torna, né, um sujeito que está diante de um fracasso da política, do establishment, do fracasso do Estado, quer dizer, diante de toda essa desmoralização e desse discurso do esvaziamento da política, ou da capacidade do Estado e da política de ter algum tipo de ação efetiva, né, sobre o mundo social. E ele aparece como presidente de um país pequeno, que tem 3 milhões de habitantes, e se torna uma personalidade mundial e muito viralizada nas redes sociais. Quer dizer, é difícil você não achar alguém mandando algum meme, né, escrito alguma coisa do Mujica e denunciando justamente o quê? O consumismo, né? Quer dizer, justamente assim, ele se torna uma personalidade por conta de que ele tem uma prática pessoal, né, prática austera, uma austeridade, quer dizer, se recusa a fazer parte vamos dizer, dos privilégios palacianos e se continua vivendo na periferia, né, de Montevidéu e assume uma postura, né, e viraliza, né, faz um discurso na ONU, se torna conhecidíssimo, né,
é chamado de presidente mais pobre do mundo, retruca, fala que ele é mais rico do que muita gente, porque o tempo é dele, etc, etc, etc. E usa a comunicação muito forte. E o outro, que também vai na mesma linha de mostrando assim, uma reação, né, e mostrando também a crise da autoridade religiosa, é o Francisco. Né? Quer dizer, o Papa Francisco é outra celebridade, né, hoje no mundo. Eu tenho amigos que são ateus, graças a Deus, que falam que se tivessem conhecido Francisco antes, que teriam repensado, se batizado, né, na hora, porque é uma... E é interessante que o lugar de fala, tanto de um quanto do outro, né, é um lugar de fala institucional, porque um falava como presidente, outro fala como monarca da Igreja Católica, que é um país, mas vai na contramão, as falas deles vão na contramão do hegemônico, quer dizer, o lugar de fala é do Papa, mas ao mesmo tempo ele questiona uma série de padrões, quer dizer, lança uma encíclica ecológica, né, denuncia a devastação ambiental, denuncia a desertificação do imaginário humano, das utopias, vai para o México e faz uma celebração na língua Tzotzil, que é a língua dos maias, né? Pede perdão para os maias pelas atrocidades cometidas. Ou seja, você tem aí dois exemplos interessantes que mostram que o Papa Francisco tem milhões de seguidores no Twitter. Herdou a conta do Facebook do seu antecessor, que do ponto de vista da popularidade era péssimo. Né? Mas assim, a sua popularidade advém justamente de ter um discurso na contramão do Agora, até que hegemônico. ponto a comunidade cristã vai junto nesse mesmo caminho? Né? Até que ponto eles também não têm uma certa cautela e falam, não, ele é ousado demais, né? Eu não vou entrar na dele. Ou seja, até que ponto realmente a comunidade cristã também compartilha, né, desse tipo de postura do... A minha hipótese é que a comunidade cristã compartilha. Quem não compartilha são os bispos, os cardeais, ou seja, a hierarquia religiosa que fica realmente, porque o que ele fala vai na contramão dos interesses dessa hierarquia. Então ele tem muitos problemas internos com os prelados, os cardeais e tudo mais. Mas a comunidade cristã, e não cristã, inclusive, não cristã, considera ele uma figura importantíssima ao lado do Nelson Mandela, ao lado de outro Martin Luther King. Quer dizer, existe um lado não obscurantista. Sim. No caso aí, na religião, como você está citando, né? Não sei se a gente pode chamar disso do sagrado, né? Sagrado é um termo já meio diferente, né? Que tem outra conotação, né? Mas ele tem uma... Aí a pergunta nossa é onde está o anti-obscurantismo, né? Disso que a gente caracterizou aqui como um obscurantismo. Como trabalhar, descobrir, detectar um anti-obscurantismo, talvez nessas figuras individuais, que na verdade não são tão individuais, porque elas também estão dentro de uma instituição, com uma posição máxima na instituição. Né? E aí, voltando para o corpo, uma das, não sei se é uma estratégia, mas é uma das ações do Francisco, é estar sempre presente. Ir à casa das pessoas, ele foge do Vaticano, ele tem uma ação em que prevalece sempre o contato pessoal, sempre o contato presencial. Então, mas aí, Jorge, você citou atrás o exemplo dos pentecostais. Você chega lá e perguntou como vai, você está bem, está tudo bem com você, coisa e tal, e aí você chamou o teu nome lá. Isso também é presencial. Sim. Mas é um outro presencial, claro. Né? Um presencial que vai te envolver naquela trama do pentecostal, né? Mas existe então quer dizer, como eu já naquele momento estava pontuando, né? Depende do presencial, né? Claro. Como diz o Buber, né? Tudo depende da relação que se cria entre esses dois lados, Exato. Né? Que estão ali. Essa relação é decisiva, né? Que relação é essa que está se criando, né?
Porque eu acho que no caso do pentecostal é bem eu isso, né? Você está aqui, mas você vai ser meu instrumento para alguma coisa. Sim. Talvez porque você tenha, assim como você tinha nas relações neuróticas ali familiares, a instituição da família patriarcal, né? Hoje também as relações presenciais podem se empobrecer como essas ciladas, né, de igrejas, devido a uma instituição que a gente viva, quer dizer, não semelhante à família patriarcal, mas essa situação tecnológica que a gente vive que empobrece, quer dizer, as relações presenciais por si mesmas, elas não conseguem se antagonizar, né? Porque elas são prejudicadas. Quando voltamos para o presencial, ou fica cada um de um lado com o seu celular, né? Não, exemplo disso são os encontros que a gente vê hoje em dia nos bares, né? As pessoas numa mesa, 4 pessoas e cada um no seu celular, ou seja, presente e ausente. Você está lá, mas não está lá. Está lá, mas não está. Você está só Situação fisicamente virtual. presente ali, mas cada um está comentando com o outro que está em outro lugar pelo telefone, estão fotografando, estão fazendo selfie. Coisas assim que não são efetivamente um encontro, digamos assim, de relacionamento ou de troca entre pessoas que poderia ter esse lado mais produtivo, né? Então, o presencial tem isso, tem a situação de família, né? Famílias que são totalmente já neurotizadas, né? Em que não é só a questão dos aparelhos, né? A própria convivência sem aparelhos, às vezes, é uma convivência já transtornada, sem empatia, ou então carregada de neuroses e de mágoas e de agressões, de ressentimentos, né? Dentro da própria família, sem encontrar as famílias esquizofrenógenas, que são já casos já clínicos, né? De desencontro dentro de situações presenciais. Quer dizer, o presencial pode ser também danoso do ponto de vista das patologias, né? Pode criar patologias, né? O presencial. Então, volta à história, né? Depende de como ocorre esse encontro, né, no presencial. No presencial não pode ser endeusado como, digamos, a grande fórmula, né? Grande fórmula de contraposição à tecnologia, né? Eu estava pensando aqui, esse presencial, de certa forma, ele sempre foi mediado também por padrões, né? Que acabavam tornando essas relações neuróticas, né? O padrão do homem, da família, da mulher, sociais que do filho. A criança não era, imagina, nem cogitada na família, né? Sim, não era a infância, a ser levado a sério. Há pouco tempo a criança foi levada a sério, né? Enfim, eu fiquei pensando também no Papa Francisco, né? Na questão... me parece que ele traz uma perspectiva não instrumental do cristianismo. E talvez essa seja uma chave para entender esse obscurantismo, não, essa perspectiva da instrumentalidade. Porque a instrumentalidade ela acaba vendo uma única finalidade, né? Sim. E, de certa forma, ele está também quebrando essa unicidade das visões, né? Sim. E ele tenta levar até as últimas consequências uma ideologia da reticularidade, né? Ele quer ele mesmo se descentralizar e entrar em fusão ali com a rede. Então há também ali um certo misticismo da rede, né? Que ele quer ser rede. Sim. Tem todos os lugares e presente essa imagem circulando, né? Então é um ponto que eu recebi por WhatsApp recentemente as mensagens do Papa Francisco para você não usar ou encontrar as pessoas, vá. Se você tem um tempo livre, vá. Eu acho tão engraçado isso. Impressionante. Como isso toma uma dimensão, né? É que você levantou a questão, vocês levantaram a questão do pós-moderno, quer dizer, a falência dos meta-relatos, mas há uma sobrevivência também, né? Uma tentativa de resgate. Eu vejo isso, né? Mas com certeza, não instrumental, né? Ele é dentro da hierarquia, ele é muito mal visto, né? Na hierarquia, porque ele coloca em xeque o instrumental e o poder. O que ele de fato provoca, né? Se isso reverbera, né? Nas camadas populares, de fato, talvez reverbera, não sei, não tem informações. Bom, a primeira aparição dele aqui, tudo bem que o Brasil é um país católico e tudo, mas a primeira aparição dele aqui em 2013, ele foi eleito Papa em fevereiro, e ele esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, em 2013. 3 milhões de jovens de vários países nas areias de Copacabana, né? Então ele
E ele vem com uma força, né, imensa. Né? Essa é o que me chama a atenção é que a comunicação é estratégica para ele. Né? É estratégico. Né? Mas acho que você trouxe um componente importante, não instrumental. Né? Quer dizer, não só na questão da religião, mas na questão do sagrado e na questão da própria comunicação. E da própria técnica. Da própria técnica. Vai levar em consideração o caráter não instrumental da técnica, tentando ele mesmo ser a reticularidade. Exato. Um aspecto importante. É quase uma contracorrente, então, né? É isso que a gente estava falando sobre o solipsismo, sobre o fechamento. Né? Por via, agora, isso nós estamos falando de um mundo cristão, né? Como é que funciona no mundo oriental, africano, onde o cristianismo não é, digamos, o genérico das pessoas? Como é que funciona isso em outros ambientes, né? Em que isso, ou então nos Estados Unidos, como a gente estava falando, acho que você falou naquele espírito luterano, batista, sulista, calvinista, sulismo, né? batista, aquela coisa que você, se você é rico é porque você foi contemplado por Deus. Então, você pertence a uma minoria privilegiada, né, favorecida por Deus, aquele espírito, que eu acho que aí, nesses universos, você não tem mais esse mesmo tipo de... Isso me lembra lá o Richard Sennett, lá, o Declínio do Homem Público, que ele fala dessa coisa do protestantismo, né? Que uma coisa era no passado a autopenitência do cristão sozinho na sua cela, porque ele está diante de Deus. Já o protestante não, ele tem necessidade de demonstrar suas obras aqui na terra para Deus, quer dizer, eu sou merecedor, então eu tenho que demonstrar, eu tenho que apresentar provas. Então, até que ponto essa necessidade, vamos colocar assim, narcísica, né, de querer se mostrar, se exibir tudo o que você faz, fotografa prato, olha aqui o que eu fiz, olha o que eu estou jantando, olha o barzinho onde eu estou, e postar isso daí, essa necessidade, olha, eu sou legal, tal, assim. Quer dizer, nesse sentido, essa origem, vamos dizer, dessa religião, o Harold Bloom falava religião americana, né, essa coisa do... Esses três atores, eu acho assim, o Arthur Crocker, o Harold Bloom, né, que falam dessa religião americana, né, que até que ponto isso está motivando essa tecnologia que, afinal, é o que está por trás da globalização. Sim. Né, que, quer dizer, essa ideologia, vamos dizer assim, essa ideologia californiana do Vale do Silício. Se a gente pensar nas sociedades asiáticas, o Japão, a China, a relação que eles têm com a técnica é absolutamente mais intensa, né, do que as sociedades ocidentais, né? Ali mereceria um cuidado de análise ainda maior, né? Porque a sacralidade da técnica ali para a população japonesa, né, que está tendo um problema até de relacionamento pessoal, né? Os jovens têm que ir para clínicas para aprender a conviver com mulheres, né? Porque estão acostumados ali com as imagens e com as técnicas, eles preferem comprar uma boneca de silicone, né, e se relacionar com aquela boneca. Então há um aspecto ainda mais intrigante, mais inquietante nessas sociedades, né? Mas será que é a mesma coisa, né? Porque nos Estados Unidos parece que eles fizeram um hibridismo, né, entre tecnologia e religião, fazendo quase que a mesma coisa das duas, né? Como uma espécie de religião, como um dos braços, né, de toda essa fé cega na tecnologia. Essa tecnologia, mas meio que sustentada por um certo componente religioso, né? Messianismo, messiânico mesmo. Enquanto que o que você está falando, me parece que o Japão, ele tem essa tecnologia avançada, etc., mas perde o contato com, digamos, com umas coisas elementares, básicas. Você está falando das bonecas infláveis, esse negócio todo, dos caras levarem nos bares a sua namorada, que é uma boneca, né? E coisa e tal. E de repente, isso vira uma coisa meio assim, fantasmagórica, né? Uma coisa dentro do nosso cenário ocidental e tudo assim, quer dizer, há uma certa desconexão, né, total com o outro e o que você vai fazer com o outro. Então, daí você prefere uma boneca, porque uma mulher mesmo é alguém com quem ele não consegue se relacionar, né? Então, eu acho que esse hibridismo no Japão me parece diferente e talvez mais, não sei se a gente pode dizer que é mais problemático, mais estranho ainda para nós, né? Porque tudo parece muito estranho, né?
toda essa conexão entre tecnologia porque tem uma sagrado. Que na cultura japonesa tem um termo, até esqueci o nome desse termo, é uma expressão assim que é algo do espírito japonês, e eu não quero trazer problema para os outros. Então, pessoas morrem solitárias, idosos, que é um caso grave, né? Que atualmente a Coreia do Sul também está indo pelo mesmo caminho. Assim, idosos que morrem sozinhos, porque ele não quer como os animais, incomodar os outros. Se retiram quando sentem que vão morrer. E morre sozinho, e daqui a algumas semanas, onde é que ele está? Vão lá, ele está morto, está há dias, semanas lá, e ninguém sabe. Então, sei lá, de repente esse abandono, né, do real pelo virtual, as bonecas... Não, mas e também, como você está falando, aquela dificuldade em dar conta da morte, né? Porque a morte não faz parte desse universo. O universo hedonista, né, do prazer, da felicidade, como você fala, né, e da própria imortalidade, a morte não faz parte desse cenário. A morte é uma coisa que não tem a ver, né? Então, de repente... você é vida, né? Viver tudo o máximo, né? O hoje, o agora, né? A história do não futuro, né? Então, morte parece que é um tema incômodo, né? Um tema que atrapalha, né? Talvez isso. Né? Eu lembrei agora, você falando da morte, seu incômodo, de uma animação recente da Disney, que é o Divertidamente. Divertidamente. Que é muito interessante o filme. Ele coloca umas coisas interessantes, mas que o discurso, pelo menos, que se falou quando se lançou esse filme era justamente para as crianças, né, e crianças, né, entenderem que você não é feliz o tempo inteiro e que a felicidade e que isso não é um problema, né, que as coisas se transformam, que a tristeza vai se transformar em felicidade e vice-versa, né? Então, eu achei isso muito interessante. Será que há uma tentativa de combater um pouco essa sensação do presente, que todo mundo só quer o bem-estar, né? Só quer o gozo e tal? É interessante. Mas a partir da Disney seria esse... Mas por que não? Essa ideia é porque a gente tem uma certa ideia de da Pixar, né? Mas interconexão da Disney com todo esse mundo tecnológico. Porque eu acho, sei lá, o Divertidamente, mais um exemplo de cartografia e topografia da mente. Essa compartimentalização e essa instrumentalização. Porque, na verdade, essa animação ela surgiu de uma pesquisa. Quer dizer, na verdade, o roteirista estava conversando com um amigo dele, que era professor de psicologia lá na Califórnia, numa universidade, que conhecia um cientista que estava prestando serviço do Departamento de Estado, inteligência norte-americana, sobre técnicas de interrogatórios de suspeitos de terrorista. Então, o cara fez um atlas das fisionomias, quer dizer, até que ponto você pode interpretar as fisionomias e descobrir que ela é mentirosa ou não. Uma espécie de detetor de mentiras sofisticado a partir de um atlas fisionômico. Sim. Então, ele contou para esse roteirista, ele contou para esse amigo dele, que contou para o roteirista que ele achou fantástico isso, e daí surgiu a ideia do Divertidamente. Limitações da linguagem audiovisual, né? De fato. Que é a coisa que, na verdade, são estudos da mente, né? Dos exemplos, né? E a ideia de você pensar a mente compartimentalizada para você tentar instrumentalizá-la, né? Existe um estudo americano sobre uma publicidade alemã que falava de um sujeito que ele vai e constrói um boneco de neve em cima do telhado da casa. E aí ele vê que o boneco de neve começa a derreter, ele pega esse boneco de neve e leva lá para a montanha, onde ele fica inteiro outra vez. E eles mostram isso para crianças, né? E eles constatam que as crianças elas se envolvem muito mais com o lado triste, ou seja, com uma narrativa triste, do que com o lado, digamos, animado da coisa, né? Então, isso desenvolveu uma pesquisa americana sobre a questão da intensidade, de como você, enquanto criança, você se dedica mais atenção a certos objetos, não outros, né? Que às vezes são objetos negativos e que as crianças se ligam muito mais naquele do que nos outros, né? Talvez seja por isso que a Disney também fala, então vamos apostar investir nisso, né? Sempre são histórias tristes de abandono, perda, né? As histórias da Mowgli, fábulas, né? Bambi, Mas o Rei Leão também tem muito uma cena de morte, né? Que deixa histórias tristes. Eles transformam a história triste em entretenimento. Eu acho que... Tirando o entretenimento, a instrumentalidade do que é o entretenimento, né?
é interessante essa temática. É óbvio, né? O capitalismo dá conta de tudo. Essa é a verdade também, né? Que a gente acaba, ele sempre tem uma tentativa. Então, se a gente for ver o Henry Jenkins, os seus estudos sobre as culturas alternativas, por exemplo, tudo era cultura alternativa e daqui a pouco vira um jeito de ser número. É da forma mercantil, exatamente, né? dado para os... forma mais abstrata. É que agora ainda tem os influencers digitais. Então, esse dinheiro é para uma pessoa que não é só para a empresa, né? Enfim. A você que tem o teu blog, Cinegnose, né, você há de também saber dessa estratégia, né, do cinema de exatamente jogar com temas negativos ou ruins, ou então incomodantes, asfixiantes, né? O que é o thriller, o que é o filme de terror, o que é o filme de suspense, senão o investimento exatamente no que é angustiante. O angustiante tem essa atração, né, no público, né? Nisso me lembra muito Prokop, né? Quebra da ordem, retorno à ordem, né? Aquela coisa do pesquisador alemão Dieter Prokop. Quer dizer, as pessoas querem mesmo a destruição, o angustiante. Isso anima a narrativa fílmica, né? Porque se o filme não tem esse percurso, né, digamos, clássico, né, de começa com uma coisa perturbando a ordem e passa o filme inteiro até que você, no final, recupera a ordem outra vez, né? Parece que esse paradigma do cinema funciona bem, né? Como diz o Prokop, né? Isso vende bem, né? Isso vende bem em termos assim de grande público, da plateia, de todos esses investimentos que existem em blockbusters, né? Agora fica essa questão, né, que eu fico pensando, bom, você pensa o sagrado, não sei aonde que eu vi, não sei se é o Rudolf Otto, que ele fala do sagrado como a experiência intuitiva do todo. Isso. Né? Acho que deve ser dele, né, que eu li isso, percepção intuitiva do todo, né? Então, por exemplo, sei lá, numa outra perspectiva, que é do Lefebvre, né, que é mais materialista, marxista, ele fala essa coisa do sagrado no cotidiano, né, como uma nostalgia de um todo que se perdeu. Né? Claro que o raciocínio dele pensa na questão da vida burocrática, das especializações cotidianas, você perde a noção do todo. E um certo desamparo, né? As pessoas se sentem perdidas porque não tem esse todo, não tem essa coisa que une tudo. Né? Então você tem a coisa pulverizada, seita aqui, seita colar, né? Então você fica meio buscando, mas nunca resgatando outra vez esse todo, né? Esse todo perdido da antiga metafísica ou do antigo sagrado. Né? Como, por exemplo, aquele filme As Aventuras de Pi. Vocês devem ter assistido, os espectadores também devem ter assistido esse filme que foi... Os nossos internautas. Nossos internautas devem ter assistido, que é a cena que ele está no oceano, que vem um temporal, né, uma puta tempestade, que ele tem uma epifania, parece que abre, né, as nuvens e tal. Então, de repente, ele tem que eu até estava conversando com os alunos uma vez, eu passei essa sequência em aula, essa experiência intuitiva do todo. De repente, naquele momento, o Fascinantes e Tremendos, acho que é... Mistérios Tremendos, Mistérios Fascinantes. Isso, né? O mistério, quer dizer, assusta, né? É assustador, mas ao mesmo tempo é fascinante, porque naquele momento você tem uma percepção de que existe algo maior. Né, essa cena eu acho fantástica, As Aventuras de Pi. Ali está essa questão, pelo menos da perspectiva do Rudolf Otto, a experiência do sagrado. É universal no particular. Então, é uma busca desse universal, dessa realização, dessa totalidade que nunca vai chegar, que nunca vai ter, que não tem. É o infinito no finito. É o todo na parte, mas isso é o sagrado, que ao mesmo tempo, como o professor Ciro disse, repele e atrai, né? Porque ele é um mistério tremendo, fascinante, né? Ele te atrai, mas assim, é sarça ardente, você chega muito perto, ele queima, então ele te repele. E ele o Rudolf Otto coloca, isso está no campo da irracionalidade, né? Diferente dos cientistas sociais que tentavam buscar a experiência do sagrado como uma estrutura social, que dava sentido à estrutura social, como Durkheim, né, como os outros sociólogos, o Rudolf Otto falou, não, o sagrado ele está ele é quase incognoscível. Ele é por isso que é um mistério tremendo, ele é incognoscível, ele está numa região
arcaica, profunda, né? Mas esse desejo imenso do universal nesse particular, porque esse particular se vê na sua finitude, na sua precariedade, na sua limitação profunda. E aí diante do oceano, estou perdido, o barco, e ali é que o sagrado, né, ele vem e se manifesta, né, na hierofania, como vai chamar o Mircea Eliade, né? Então parece que esse mal-estar de você perdeu todo, né? Sim. Então, como também essa questão que foi colocada da morte do Lyotard, das grandes narrativas que se acabaram, né? Parece que estamos assim, É engraçado porque órfãos, é uma abandonados. perda do todo, ao mesmo tempo que o Heidegger fala que a tecnologia é a planificação aí da metafísica. Quer dizer, ela é o todo mais completo do que foi nas épocas das religiões, né? Ele é mais completo, mas ao mesmo tempo é insatisfatório, né? Ele não dá conta, não? De alguma forma, né? Esse universo, esse sagrado que, segundo ele, a tecnologia incorporou como única forma de existência, né? Única forma de as pessoas estarem no mundo, ou seja, a única coisa que amarra tudo, né? Amarra tudo, mas deixa um monte de coisas não resolvidas ou não explicadas ou insatisfatórias, né? Apesar da planificação da metafísica que a técnica promove para dar conta de uma totalização, mas não dá conta daquilo que o sagrado respondia nesse outro contexto, que é o contexto do todo, né? Acho que essa é uma questão. Talvez seja essa nossa, pelo menos por hora aqui, né, a nossa conclusão parcial. Nós estamos já chegando... A guisa da conclusão. A guisa de conclusão. Nós estamos já chegando nesses momentos finais aqui da nossa fala, em que nós nos debruçamos sobre essa questão do sagrado e do tecnológico, em que nós pensamos na questão de se nós estamos ou não diante de um novo obscurantismo. O que tudo indica, há sinais obscuros de obscurantismo por aí, né? Já tiveram ao longo da história. Sim, houve, Vários. porque a história é toda marcada por esses altos e baixos, quer dizer, a barbárie sempre convivendo com a civilização, né? E a nossa grande questão é essa, né? Se isto configura um obscurantismo ou não. E, pelo que o nosso diálogo demonstrou, há, digamos assim, linhas de fuga, né? Para este obscurantismo, há ainda um respiro, há ainda espaços de comunicabilidade possível, né? E nós temos que apostar nisso, né? Senão, de fato, não há saída, né? Muito obrigado, agradeço a todos pela audiência, aos internautas que estão aí nos assistindo, e convido-os para o próximo Polos da Comunicação a ser realizado no final de maio, para que vocês acompanhem, então, a nossa programação, a nossa divulgação e estejam aqui presentes também, assistindo, colaborando e de alguma forma, aprendendo como todos nós aprendemos aqui em nosso encontro. Muito obrigado e até a próxima.